E Ademar, quando a gente fala, né, o produtor ele pensa em custo e ele está certíssimo, né? Concordo. O dinheiro é dele. Agora, quando você oferece uma tecnologia e, ao meu ver, o tratamento industrial é um investimento que você faz que o retorno é muito alto. A gente comentava, né? Proteger a semente é um seguro. Seguro você faz para não usar. Seguro você faz para não usar. Mas se você não tiver aquilo na hora que ele for requerido, você perdeu o principal investimento da sua lavoura, que é o start, é o início. Isso. Né? Isso. É o início. Imagina o cara que vai plantar uma bandeja de mudas de tomate lá e ele perde uma célula. Às vezes uma planta de tomate são 5, 6 caixas. Positivo. Quanto que ele está perdendo? Então, na soja, no milho, no algodão é a mesma coisa. O algodão, ele passou por um processo de desenvolvimento que hoje a semente não é vendida sem o tratamento industrial. Não tem. Não tem por quê. Verdade. Né? Tanto que quando você vê um caminhão de semente de algodão passando, tem 2 batedores de segurança, de tão caro que é o produto. E mesmo assim são 2% do custo total. Então vale a pena. Mas aí fica a minha sugestão. O produtor ele precisa abrir a porteira da fazenda para testar as tecnologias, então ele tem que ter uma área de teste. Eu sei que às vezes é complicado, mas ele tem que ter, e a indústria tem que realmente oferecer isso, mostrar para ele, teste um bag meu esse ano, veja a diferença. E eu digo, e eu rodo um pouquinho, quem já testou não volta atrás, porque eu gosto de conveniência, né? Isso. O iFood que não nos patrocina, né? Mas é conveniência, você tá aqui, você bate ali no celular, que cidade que você tiver, eles trazem na sua mão. Então o produtor ele tem que se preocupar em fazer um bom plantio, ter uma boa plantabilidade, se preocupar em escolher um bom material, saber se choveu ou não choveu. Deixa essa operação de tratar a semente para a indústria. E aí eu sou um grande defensor e graças a Deus deu certo. O centro de distribuição de semente está se espalhando pelo país. Recentemente, a Fabielle, que trabalha comigo, foi inaugurar um centro de distribuição de sementes em Ariquemes, lá em Rondônia. Que eu falei para o Paulo que vai atender até o Roraima, né? Então, os centros de distribuição estão aí. Cada centro de distribuição está montando o seu CTS. Justo. Então, eu estou dizendo que o produtor ele pode pedir a semente dele, a semente é separada, tratada. Entre pedir e entregar, eu estou falando de 3 a 5, 7 dias. Então, a tecnologia está ao lado dele, ele não precisa se preocupar em achar que não vai receber a semente, mas ele tem que testar. Exatamente, né? Ele exatamente. tem que testar. E é verdade, se você não consegue testar essa semente, você não consegue avaliar o benefício, né? Quantificar o benefício. Exato. E o que você falou é muito legal, porque as empresas de semente, elas estão exatamente se qualificando e chegando com a semente não tratada, guardada em câmeras frias. Agora você imagina, olha o valor disso, né? Fazer frio no Mato Grosso, fazer frio em Ariquemes, fazer frio em Rondônia, Roraima, né? No Pará. Então, o que acontece é que nós estamos se organizando como setor para levar essa semente e ela fica lá guardadinha, né? Até brinco, né? Que nem vinho, né? Guardadinha lá embaixo no escurinho, esperando no momento certo de sair. E aí sim, ele tem a aplicação daqueles defensivos que vão melhorar, proteger essa semente. E aí tá prontinha para o agricultor ir soltar o plantio. E essa questão de conveniência é interessante, porque a cada ano a gente tem visto que o agricultor acaba tendo essa consciência, porque cada ano fica cada vez mais as janelas, né? A gente fala assim, janela de plantio, tá bom, janela de plantio. A janela de plantio é de setembro, outubro a novembro, novembro a dezembro. Mas a janela de plantio não é mais isso. A janela de plantio é choveu. Exatamente. Eu tenho 5 dias de janela. Eu não posso perder um dia tratando a semente. Eu não posso. Estragou a máquina hoje. Não posso mais. Essa janela de umidade, né? Janela de plantio de umidade, ela faz diferença, principalmente para quem tem grandes áreas. E o oposto também, né? Desculpa te interromper, mas se você tratar um volume grande com um produto ou um equipamento que não permita você deixar guardado, ou se o produtor, e ele não deve ter câmara fria na fazenda, eu sou contra isso, Claro. né?
Se ele tratou e não plantou, o que ele vai fazer com a semente lá com 35, 40 graus? Vai perder também. Exatamente. Né? Vai perder também. Então, eu acho que assim, nesse aspecto, os seed plates, os CDs de semente é um negócio que, puxa vida, custa, mas é para uma semente, um insumo de valor que decide a produtividade desse agricultor. Eu sempre brinco que produtividade é definida por duas coisas: quanto esse cara vai colocar de adubo e qual a genética que ele vai comprar. Exato. Então, é nessa hora que ele tem que proteger esse bem maior dele. E os seed places, né, os locais de tratamento de semente, de armazenamento, os CDs, rapaz, é outra evolução. E eu tenho certeza que o mundo olha pra gente e copia a gente nessas nossas soluções, né, continentais que a gente tem criado. Eu falei recentemente num episódio que eu gravei, que essa história do seed place, né, eu comecei com a dificuldade, e inclusive foi a própria Agrosol, quando eu cheguei em 2006, que eles já me procuraram, na época o Pedro, e foi uma parceria que cresceu tanto. E o seed place 163, que é o CD da Agrosol, foi um dos primeiros. O Eduardo realmente comprou a ideia e deu certo, já estão na segunda unidade e acho que recentemente vão para a terceira. E você consegue antecipar o problema, Ademar. Verdade. Ninguém vai deixar de ter problema. A semente é um ser vivo. Eu vou transportar, o caminhão quebra, chove, fura a lona. Agora, quem se prepara e traz de forma antecipada, você consegue testar, você consegue antecipar o problema e saber que o produtor pode receber o que você está acompanhando. O grande problema, o Brasil é um país que é quase um continente. Justo. Então é difícil a gente trazer das áreas de produção para as áreas de consumo com uma velocidade muito rápida, né? E aí o legal da empresa que ela tem a sua unidade de produção, que geralmente é onde ela começou, os lugares de melhor altitude e tudo. Aí quando ela vai e cria um centro de distribuição, na 163, lá agora muitos construindo no Vale do Araguaia, quando ela tem uma unidade de produção anexa ao BS e ela constrói um outro seed place, ela tem 2 centros de distribuição. Justo. Né? Justo. Então ela investe 1 e ganha 2. Dá mais trabalho, é mais oneroso, mas o valor que você entrega para o agricultor se paga, e aí o agricultor não quer mais ver semente diferente. Né? Exatamente. E eu lembro também o Piauí que está crescendo na questão. Demais. Mesma coisa. Então, e eu acho que tem esse pioneirismo do setor de entender, olha, eu consigo produzir semente em altitude, não é em todo lugar, mas às vezes o plantio não é em área de altitude. Então eu preciso estar lá, né, simulando o ambiente para guardar essa semente de uma forma segura, resguardando todas as características que vieram do campo para eu poder preparar. E aí, claro, a derivação disso é ter um CTS lá, Centro de Tratamento de Semente, para poder utilizar o tratamento de semente feito quase que imediatamente para o agricultor.